Boa noite a todas nós que estamos aqui já para a nossa reunião de quartas-feiras. Hoje quem vai conduzir vai ser a nossa amiga Marina, mas antes a gente faz uma leitura da Agenda Cristã pelo Espírito de André Luiz, né? Psicografia de Chico, na lição 16. Algumas definições. Benfeitor é o que ajuda e passa. Amigo é o que ampara em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que se renova para o bem. Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. Esclarecido é o que se conhece. É o que se conhece. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Legal isso aqui, né? Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Muito bom. Defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. Vencedor é o que vence a si mesmo. Meu Muito Deus. legal. É isso. Esse corajoso interessante, né? É o que não teme a Muito, si mesmo. muito legal isso aqui. Tem Muito legal. coragem de conviver com a própria sombra, né? Muito bom. Muito bem. É, a partir dessa leitura, agora nós vamos passar a palavra para a Marina, que vai fazer a apresentação do capítulo de hoje. Marina, com você. Boa noite, meus amigos. Obrigada por mais essa oportunidade, por esse encontro, que sempre nos ajuda a refletir mais, né? Sobre a vida, sobre nós mesmos e sobre essa nossa consciência mais desperta, né? Que é o título do livro, Desperte e Seja Feliz, né? Então, a Joana já introduz, né? No próprio título do livro, ela faz um convite para nós, né? Desperte, ou seja, vamos ampliar nossa consciência e sair do estado de sono, né? Para a gente poder, então, pensar sobre a vida, né? Num sentido mais amplo. E esse capítulo de hoje é o 4, e nós vamos falar um pouco sobre as incompreensões, né? Na verdade, a Joana já trouxe tudo, né? Nós vamos tentar, assim, colocar um pouquinho daquilo que a gente também estudou, né, nesse período para poder trazer aqui e a gente refletir junto, fazer as nossas discussões, que sempre acrescenta muito para todos nós, né? Então, ela inicia, né, trazendo assim, que nenhuma pessoa, né, logra vencer a jornada terrestre sem enfrentar os obstáculos necessários ao seu processo de iluminação interior, né? Então, ela traz uma questão coletiva aqui, né? Ela não está falando com um público específico, ela está falando para a humanidade, né? Dentre muitos, aqueles de natureza moral fazem os mais mortificadores, desafiando as resistências íntimas e conspirando contra a harmonia pessoal. Então, ela traz para a gente que tem muitos obstáculos, né, a superar, mas esses de natureza moral, eles são aqueles que mais, vamos dizer assim, ele demanda um esforço muito maior para nós por conta da dificuldade de nós entendermos que todas as nossas dificuldades no mundo, elas têm a ver com esse mundo interior nosso e que ele é contemplado com muitas questões morais para serem trabalhadas. Aí ela traz, destaca-se entre esses, no relacionamento social, a incompreensão criadora de situações lamentáveis, né? Então, eu trouxe essa imagem, né? É assim, uma moça
bem confortável, né? Esticadona na cadeira, com os pés assim em cima da mesa, né? Tirando um cochilo, né? Trazendo essa ideia, né? Que ninguém vai vencer os obstáculos sem os enfrentamentos necessários, né? Então, a gente precisa realmente entender que o nosso processo é de muito trabalho, né? Não é de muito descanso, é de muito trabalho. Aí ela vai trazer uma fala, né, sobre essas incompreensões, que elas têm raízes em comportamentos íntimos nossos, que se mascaram, ou seja, é como uma máscara, né, que vai ali, uma hora ele está numa versão, outra hora ele está em outra versão, mas no fundo, né, no fundo, na raiz, né, tem ligação com as incompreensões. Então, ela vai trazer questões sobre a inveja, sobre a competição malsã, sobre a malícia, sobre herança dos instintos agressivos, e tudo isso tem a ver com essa parte moral em nós que ela trouxe lá no início. Né? Por quê? Porque são de origem moral, interna, tem a ver com o nosso fórum íntimo, com a nossa forma de interpretar, de lidar, de entender o mundo, de nos colocar no mundo. Então, essa parte tem a ver com essa parte interna nossa, moral mesmo. Né? Aí ela vai trazer que, então, esses comportamentos íntimos, eles se mascaram, renovando as formas de agressão e mantendo a mesma acidez. A inveja é estimuladora, provocando situações insustentáveis. A competição malsã encoraja, buscando derrubar o aparente adversário. A malícia favorece o intercâmbio para a sua ação mórbida, espalhando a suspeita e calúnias. A incompreensão está em germe na alma humana, ainda em processo de crescimento. Herança dos instintos agressivos. Reponta com insistência nas mentes, busca resistência nos corações. Né? Ela fica reverberando dentro em razão da inferioridade dos homens. A incompreensão fomenta o dissabor de excelentes construções de amor, né? Então, ela promove. A nossa Joana, ela não trata a incompreensão apenas como um mal-entendido ocasional. Ela apresenta como um fenômeno moral e relacional, alimentado por disposições inferiores, como a inveja, a competição, malsã, a malícia, a suspeita e calúnia. E o que a mentora nos propõe? Uma resposta ativa, né? Compreendendo, perdoando, mantendo a serenidade e continuando fiel à nossa consciência do bem. Aí, então, vamos trazer um pouquinho sobre essas, vamos dizer assim, esses conceitos que ela trouxe para nós, né? Para a gente poder ampliar um pouquinho mais, né? Então, quando ela fala, né, a incompreensão se associa a esses temas que ela trouxe para nós, né? Então, ela traz assim, que a incompreensão é uma dificuldade de reconhecer a intenção, a experiência ou o valor do outro. No capítulo, aparece também como atitude de oposição, suspeita ou agressão. Né? A inveja é uma comparação que transforma o bem ou o avanço do outro em ameaça ao próprio valor. A competição malsã, ela é uma disputa que busca derrubar o outro, não aperfeiçoar o próprio trabalho. A malícia é uma leitura deformada das ações alheias,
capaz de espalhar suspeitas e calúnias. A serenidade não é passividade, é capacidade de escolher a resposta sem ficar governado pelo impulso. O perdão é uma decisão de não revidar o mal com o mesmo mal. Pode coexistir com limites, justiça e proteção. A consciência do bem é o critério interno que orienta a conduta quando a aprovação externa é instável. Né? Então, é como ela traz, né, em algumas instruções em outros livros, né, que esses gigantes da alma, né, que nos atormenta, né, porque eles moram dentro de nós, né, essas, vamos dizer assim, essas dificuldades que todos nós temos, né, e que muitas vezes nós mascaramos para poder não enfrentar, ou projetamos no outro como uma forma de nos liberar desses processos, mas todos nós, né, sem exceção, nós carregamos na nossa alma, né, de certa maneira, processos ainda que precisam ser trabalhados, né? Algumas coisas nós já podemos estar em processo de esclarecimento, de encontro, né? As nossas sombras, as nossas inferioridades, né? Nós podemos estar num processo de já estar um pouco mais esclarecido, um pouco mais conscientes, né, dessas partes em nós sombrias que nos atormentam de verdade, né? Porque não é saudável, né? Nós no fundo nós nos sentimos mal quando a gente consegue identificar alguns sentimentos, algumas questões que ainda muitas vezes a gente ainda se resbala ali, a gente ainda derrapa, né, em situações que muitas vezes a gente pensa que já resolveu, mas elas ainda ali permanecem, né? Porque não é algo muito simples, como ela falou lá já desde o início, é uma questão de fórum íntimo, é uma questão moral. E o nosso trabalho nessa parte moral é a parte mais desafiadora da nossa alma, porque nós precisamos ir muito fundo, temos muita determinação, muito empenho realmente nesse processo desses enfrentamentos, porque é muito mais fácil nós ignorarmos muitas vezes, né? E deixar para lá, né? Como diz o outro, pôr embaixo do tapete, fazer de conta, que são as máscaras que ela fala, né? A gente mascara, mas, na verdade, no fundo, ainda essas raízes estão em nós, né? Porque não é algo simples para poder se libertar de tudo isso. Mas já é um primeiro passo a gente poder reconhecer algumas coisas, né? Já é um pequeno avanço. E aí, através disso, né, ela fala assim, ó, que a frase, né, reflete a ideia de que pensadores, cientistas e reformadores que lutam por avanços sociais ou espirituais frequentemente enfrentam a rejeição, a hostilidade e a falta de entendimento das pessoas do seu próprio tempo. Será que eu pulei algum slide? Deixa eu ver. Então, o que ela fala, né? Por conta desses gigantes da alma, né, que são esses processos que nos atormentam, essas questões internas nossas, ela traz assim no texto dela que muitos cristãos, muitos missionários, muitas pessoas que tinham um propósito
gigante, assim, de cuidar da humanidade, de elevar o nível de consciência, de trazer benefícios para a humanidade, de trazer um amparo, um fortalecimento, ideias renovadoras, né? Muitos foram, assim, perseguidos, né? Foram malbaratados, foram crucificados, foram apedrejados, enfim, foram perseguidos realmente por conta do propósito elevado que eles tinham, por conta desses processos inferiores na humanidade, em nós, né? Porque nós somos a humanidade, né? Então, aí eu trouxe algumas, vamos dizer, alguns exemplos, né? Que relata sobre isso, para a gente pensar assim, o quanto que isso é destrutível, né? Quando não é cuidado, né? Então, grandes nomes da história ilustram essa realidade, né? O Sócrates, por exemplo, na Grécia Antiga, um filósofo grego, foi julgado e condenado à morte por cicuta, em 399 a.C., acusado pelos seus coevos, os coevos aos contemporâneos, de corromper a juventude e introduzir novos deuses, quando, na verdade, desafiava a ignorância política e moral de Atenas. O Galileu Galilei, na Itália, no século XVII, ele foi um defensor do heliocentrismo. Foi processado pela Inquisição Católica em 1633 e forçado a renegar publicamente as suas descobertas astronômicas para escapar de uma punição pior, incompreendido pelo dogma vigente da época. Ignaz Segmelvis, da Hungria, no século XIX, o médico descobriu que a lavagem das mãos com cloro reduzia drasticamente as mortes pós-parto nos hospitais. Foi ridicularizado, combatido, desacreditado pelos médicos coevos, morrendo em um sanatório antes de ver a sua teoria aceita. Então, a gente percebe assim, que grandes ícones, né, que nasceram para poder dar suporte para a humanidade, ajudar, esclarecer, ampliar a consciência, enfim, fazer muitos trabalhos em várias áreas, eles foram perseguidos, né? Eles foram escorraçados, eles foram praticamente, né, assim, exterminados para que o mal continuasse prevalecendo, né? Só que a história, né, a gente pode, como diz o outro, a gente pode queimar os livros, né, como foi feito com Kardec. Mas o ideal a gente não queima, né? A gente não tem como exterminar o ideal, né? Que é o ideal elevado. Então, para a gente entender o quanto essas coisas internas em nós prejudica não só a nós, mas a humanidade também. E aí ela traz essa questão interessante, né? Ela fala assim, perdoa os teus perseguidores, que no Gólgota, no caso aqui, né, foi o derradeiro fim do Cristo, né, por conta dessa ignorância nossa, né, a ignorância da humanidade. Então, eles já são infelizes, ela traz, né, em razão do que cultivam no íntimo e do que realmente estão. Então, eles já estão condenados pela sua infelicidade, porque ainda não despertaram, né? Prossegue em confiança, sem te deteres para examinar as incompreensões do caminho. Os apedrejadores adotam a tarefa de somente agredir. Sê tu quem avança, compreendendo. Nessa passagem, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Está em Lucas 23, 34. E aí ela traz essa reflexão profunda para a gente entender, né? Muitos ícones, né? Mas o maior foi o Cristo, né? Que ele foi, né, praticamente exterminado por conta desse mal em nós.
essa inferioridade, essa herança inferior, esses comportamentos, essa imoralidade nossa, com esses atavismos, com toda essa sombra, né, individual e coletiva em nós, que acabou acontecendo o que ocorreu com Cristo. Os mais abnegados promotores do progresso padeceram a incompreensão dos seus coerros, que são seus contemporâneos. Abraçados ao ideal, não podiam compactuar com os frívolos e os maus que os estavam, em tentativa de amizade para desviá-los do compromisso. Os santos experimentaram na carne, espezinhados e perseguidos nos grupos de onde se originavam. Os missionários do bem se viram sacrificados e confundidos, porque não pararam, cedendo aos seus ideais. Os invejosos crivaram-nos de espinhos e dores, gozando por vê-los quase sucumbir. Que, na verdade, esse slide eu troquei de lugar, mas ele teria que vir antes, mas nós já relatamos, né? Já falamos, já trouxemos os exemplos também. Aí ela traz, né, assim, umas reflexões, né, para nós pensarmos, para nós refletirmos realmente sobre esses processos em nós, para nós nos libertarmos, né, despertar a nossa alma e poder nos libertar disso. Então, eu trouxe assim o que ela trouxe, né, as reflexões que ela trouxe, e a gente trouxe também um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, porque assim, a Joana, a proposta dela é nos elevarmos moralmente e nos evangelizar. Só que ela traz um viés psicológico com o estudo aprofundado dela. Mas ele casa perfeitamente com as instruções do Evangelho, com outros tipos de reflexões filosóficas. Então, assim, ela faz um trabalho muito profundo, porque ela é especialista na área de mente humana, né? Então, por isso que muitas vezes ainda a gente vê alguns lugares, algumas pessoas torcerem o nariz quando fala de Joana de Ângeles, né? Muitos falam que a linguagem é muito difícil, não sei o quê, né? Que não dá para misturar com Kardec, porque ela traz outra proposta, porque ainda não entenderam que a proposta dela é evangélica, só que no viés psicológico, e casa muito bem. E aí a gente trouxe essas fontes, né? Assim, casando as questões do livro com as questões do Kardec, para a gente ver que tem tudo a ver. Então, assim, ela fala assim, todo mal que te façam não te fará mal. Pelo contrário, te promoverá estágio superior se souberes enfrentar a situação. Aí, eu trouxe esse item do capítulo 5, item 9, a justiça das aflições. Tem outros capítulos que também casam, mas eu trouxe esse para a gente refletir junto, né? Então ela fala assim, ó, no Evangelho fala assim, as aflições terrenas são as lições da vossa evolução. Aquele que suporta com resignação as injustiças dos homens eleva o seu espírito acima das misérias do mundo. Então, tem tudo a ver, né? Porque o estágio superior é quando nós realmente suportar as lições com resignação. Aí nós vamos estar num estágio superior, porque nós vamos estar trabalhando esse processo interno nosso, essa nossa moral vai se elevar quando nós conseguirmos ter resignação, entender que essas aflições, esses
processos de muitas vezes de perseguição, de querer nos exterminar, como ela falou, querer eliminar, não querer que o mundo progrida, né, através dessas sombras individual e coletiva, ela tem muito a ver com o nosso processo de aflição aqui no planeta, né? Aí ela traz um outro exemplo, né? O teu exemplo de humildade, ser-lhes-á um chamado à renovação, à paz. Então, o teu exemplo de humildade. Não te detenhas, nem te entristeças diante das incompreensões. Esse é no texto dela. Aí, no texto do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, eu trouxe uma questão da vingança. O orgulhoso vos leva a julgar que estáis rebaixados, se não revidais. A humildade, porém, vos faz ver que o perdão e o exemplo da paz são as maiores forças da alma. Então, é esse casamento, né, que a Joana traz para a gente refletir sobre quanto mais nós nos elevarmos moralmente, quanto mais nós desenvolvermos essas forças da alma, né, o trabalho da humildade, o trabalho da tolerância, da paciência, né, da resignação, quanto mais nós trabalharmos isso, mais nós vamos superando vamos dizer, esses nossos inimigos internos, que na verdade, né, são inimigos enquanto a gente desconhece. Quando a gente começa a entender essas partes em nós e começa a se aproximar delas, muito mais nós vamos nos desenvolver entendendo que é uma parte em mim que ainda não está trabalhada, uma parte em mim que ainda precisa ser olhada, precisa ser reconhecida, precisa ser vista, para que eu possa trabalhar e transformar aquilo de uma maneira que se torne uma virtude. E ela traz uma outra questão para a gente refletir. Nunca agradarás aos exigentes, aos irresponsáveis, aos ignorantes. Agrada, então, a tua consciência do bem e prossegue com alegria, íntima pelo roteiro que elegeste, e não olhes para trás. E aí eu trouxe para a gente refletir do capítulo 5, item 1, Mateus 10, 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus. Ou seja, quando nós conseguirmos, né, poder nos elevar a tal ponto que nós possamos entender que esse sofrimento ele vai nos ajudar, nos elevar, se nós lidarmos com isso de maneira serena, de maneira mais madura, de maneira mais consciente, entendendo que todos nós estamos num processo, que se o outro ainda não está entendendo alguma coisa, mas ele também vai entender, que todo mundo está na mesma jornada, que é uma questão de tempo, porque é aquilo, né? Nenhuma ovelha se perderá do rebanho, né? Então, todos nós estamos nessa mesma trilha, né, de evolução. Aí ela fala, né, já nas últimas reflexões, ela fala assim: o crescimento espiritual não cessa. Quando o ser se entrega à conquista dos relevantes valores do bem, muitas vezes os choques que se derivam dos fenômenos contrários, quando conduzidos, auxiliam o processo de desenvolvimento, apressando a manifestação dos recursos adormecidos. Eis porque muitos desafios se expressam como convites, tentações para os embates perversos e perigosos. Diante deles, a serenidade desempenha papel fundamental, diluindo-lhes os impactos perniciosos, as ciladas cruéis. Então,
ela sempre traz uma virtude para nós desenvolvermos, para podermos superar as situações, aqueles eventos, aquelas dificuldades, através do desenvolvimento da nossa virtude, é que nós vamos superar aquilo que nós estamos pensando. Se nós não aprendermos a desenvolver as nossas virtudes, nós vamos continuar no sofrimento, sofrendo internamente, fazendo os outros sofrer, e o sofrimento coletivo ele continua. Né? Então, aí eu não trouxe muita coisa, só trouxe uma ideia do Livro dos Espíritos, né? Na pergunta 625, eu não aprofundei muito, mas ele traz a ideia de que os desafios e obstáculos são necessários para o crescimento espiritual, remete à questão 625 do Livro dos Espíritos, que trata da importância das provas e expiações na evolução do espírito. Né? Então, depois, mais para frente, a gente pode falar mais um pouquinho a respeito. Aí ela traz outra questão. Por que exameiam ao lado dos operosos, aqueles que se permitem a preguiça, dos idealistas, outros que respiram e cultivam o pessimismo, dos bons, aqueles outros que se comprazem na anarquia e na inferioridade? Multiplicam-se as armadilhas da iniquidade e do vício, ameaçado, buscando produzir conflitos e desordem. Considerando-se, porém, que só há vitória real após a luta vencida, as provações perdem a sua aspereza ante os comportamentos seguros dos que trabalham pela verdade e que eles não tombam nas trancas, prosseguindo impertérritos e felizes. Aqui ela traz de novo, né, essa reflexão, né, que quando, né, nós pudermos, então, trabalhar, vamos dizer assim, pela verdade, né, então buscar essa verdade mais profunda, buscar essa compreensão realmente por que nós ainda estamos, né, com essas heranças inferiores, como que nós podemos lidar com isso, de que forma nós podemos superar isso, o que eu preciso buscar para poder superar isso. Então, o desenvolvimento das virtudes, ampliar nossa consciência, enfrentar nossas sombras, fazer esse trabalho profundo em nós para que a gente realmente vá enfraquecendo esses processos, né? Vai enfraquecendo, né, esses conflitos, essas desordens, esse nosso mundo interior que ainda precisa de muita coisa para ser trabalhado. E aí nós vamos vendo que a gente, aos pouquinhos, a gente consegue, então, ir se libertando, né, à medida que o esforço ele perpetue, né, através da verdade, através da resiliência, através da tolerância, através das virtudes desenvolvidas, enfim, todo esse trabalho que precisa ser feito internamente para nós vamos dizer, fazer essa transformação, que é transformar, né? Porque não tem como eliminar esses processos, né? Tem como transformar. Aí, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, o texto, né, esse texto da Joana, ele faz uma comparação que ele aborda a incompreensão e a necessidade de perdoar os perseguidores, o que se relaciona com os ensinamentos sobre o perdão e a incompreensão do próximo no capítulo 28, segundo o Espiritismo. Então, o que ela apregoa, né, como a gente trouxe lá, no capítulo anterior, ela fala que a gente precisa compreender, perdoar, transformar, né? Então, esse o processo, né? Para nós irmos, então, trazendo essas verdades para o nosso mundo interior,
para a gente entender como que nós vamos lidar com essas situações. Tá? Maria, tinha mais uma imagem, mas não está aparecendo aqui. Será que você consegue passar aí? Para aqui, para mim, acabou também. Foi o último slide. Acabou? Ah, eu tinha O último colocado uma slide. imagem. Ah, Eu tinha colocado uma imagem de Jesus, da Joana, do Kardec, ah, acho que não mas não está salvou. aparecendo É. mesmo, Para né? nós aqui, o último slide é esse, que termina com Uhum, prosseguindo, interpétitos e felizes. Tá. tá. Então, meus queridos, é isso que eu trouxe para nós refletirmos agora, trocar ideias, trazer alguma coisa para acrescentar, ver, como diz as meninas, o que ficou para cada um, É. Uhum. questões, né? Muito bom, muito bom. O que ficou para mim? Vou começar. Então, assim, incompreensão tem a ver com ignorância, né? Por exemplo, se está havendo uma incompreensão em relação ao meu comportamento, é porque o outro não está entendendo aquilo que eu estou propondo, fazendo, vivendo, né? Então, como se fosse uma ignorância do outro, né? Então, aí, para mim, fica assim uma pergunta e um desafio, né? Quando ela diz assim, segue em frente, né? Não se detenha na ignorância do outro, na incompreensão do outro. Assim, como a gente também fazer isso sem achar que a gente é melhor que o outro, né? Ah, então, a minha verdade eu tô tão certa na minha verdade, no meu bem, naquilo que eu quero, que eu não vou dar muita importância para aquela pessoa que está provocando essa incompreensão comigo, né? Então, para mim é um grande desafio, assim, a gente fazer isso sem se sentir superior àquela pessoa, né? Assim, no lugar onde a gente está, né? No lugar que ela está, não, mas no lugar que a gente está, acho que a gente tem esse conflito um pouquinho. E a outra coisa é assim, que também eu acho que no lugar onde eu estou, pelo menos para mim, é muito difícil, é você lidar com a não aprovação das outras pessoas, né? Porque, quer ou não, a gente está sempre fazendo tal, e a gente, de alguma forma, precisa dessa aprovação do meio, né? Você está em um meio onde você está fazendo e ninguém aprova, todo mundo desaprova, acha que aquilo não é, você está fazendo errado, tal. Eu acho que isso causa um grande sofrimento, né? Porque, no fundo, a gente é todo mundo um pouco criança ainda, e a gente precisa dessa aprovação, né? Então, você seguir em frente, né? Como é essa proposta dela, que é maravilhosa, né? A proposta é maravilhosa, mas assim, eu imagino, para mim ainda é um desafio muito grande. Você conseguir avançar naquilo que você deseja, naquilo que você quer, sem se importar muito com a opinião das pessoas que não te compreendem, né? Eu acredito que dá para fazer, mas com grande sofrimento. Não é muito fácil ainda não para nós. A gente não tem, eu pelo menos não tenho essa grandeza assim de vencer isso sem muito sofrimento, né? A gente está sempre querendo aprovação. É tão bom quando a gente faz uma coisa legal e tal, e as pessoas falam, nossa, que bom, bacana, vai, é isso mesmo. Nossa, a gente se motiva a fazer. Imagina quando você tem exatamente o oposto, né? Você está num caminho e todo mundo te criticando, dizendo que não é por ali. Você precisa ter uma força interna grande, né? Do Sim, seu precisa, propósito. sim. Por isso que ela propõe, né, Maria, uma resposta ativa, né? Compreender, perdoar, manter a serenidade e continuar fiel à consciência do bem.
Ou seja, aquilo que eu escolhi para mim, eu vou seguir nessa rota. Se o outro escolher outra, tudo bem também, não tem problema. E é isso, tá tudo bem. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Tá todo mundo na mesma jornada, na mesma trilha. Eu estou aqui pensando na questão do Sócrates Uhum, e na crucificação de Jesus. uhum. Será que eles tiveram assim uma decisão, né, tão fatal, né? Porque eles se sentiram semente e a ideia precisava crescer? Essa é a minha dúvida, né? Por exemplo, aquele outro lá no final, eu esqueci o nome dele, ele acabou num sanatório. Então, talvez o sofrimento foi tão grande, esse médico, né? Uhum. Uhum. Morrendo em um sanatório antes de ver sua teoria aceita. Então, assim, o sofrimento deve ter sido tão grande pela incompreensão sofrida, né? Sim. Que Uhum. ele não suportou, né? Suportou. A saúde mental não suportou. Uhum. Então, a incompreensão, ela pode ser até fatal, né? Sim, com certeza. Conforme o nível evolutivo de quem está recebendo a incompreensão, É. Uhum. sabe? Então, assim, a Joana diz aí para quem está recebendo uma incompreensão o que tem que fazer. Só que, como a Maria falou, não são, eu não sei se eu estaria nesse altura evolutiva, né, Uhum. Uhum. para seguir adiante, né, como esse médico, por exemplo, ele descobriu uma coisa que era para a humanidade. Sim, Jesus, por exemplo, ele foi crucificado. Jesus e o Sócrates, eles tiveram uma ação, né, que foi uma ação fatal, uma escolha, uma decisão fatal, né, de vida corporal. Aí Uhum. fico pensando, será que eles pensaram assim? Eu sou uma semente, então eu tenho que morrer para poder nascer a árvore, né? Porque a Uhum. semente é bem isso, ela precisa morrer para nascer a árvore, né? E a ideia ficou, né? Tanto é que o Sócrates é muito antes de Jesus e até hoje a gente fala em Sócrates, né? Então, foi antes da escrita. Sócrates é da era antes da escrita, né? E será que se ele não tivesse morrido, qual seria a história, né? Jesus, se não tivesse morrido, tivesse um outro destino, como seria a história, sabe? Eu às vezes tenho essa reflexão comigo, sabe? E agora a Marina trouxe, achei interessante a Marina trazer essas. Foi o Sócrates, esse médico, e o outro eu esqueci já. Galileu Galileu. Galilei. É o Galileu. Que o Galileu, no caso, para escapar de uma punição, ele teve E que renunciar, renegar. renegar. Tá percebendo? Já. Né? Ele teve que renegar. Mas mesmo renegando, a gente sabe que foi ele que ele defendeu o heliocentrismo, né? Parece que ele tem uma outra heliocentrismo, parece que ele não tem uma outra descoberta. Descobertas astronômicas. Eu não... Então, quer dizer, É, mesmo ele aqui tendo, fala, ó, mesmo ele descobertas tendo, econômicas, ó, e forçada a renegar publicamente suas não, isso aí está descobertas. escrito aqui. Minha dúvida é se ele teria outros descobrimentos. Mas mesmo assim, na história ele ficou, Uhum. Com né? certeza.
na história ele ficou. Quer dizer, ele renegou, foi obrigado a renegar para não morrer, né? Ele Uhum. usou dessa escolha de renegar, né? Aham, aham. Mas ele ficou na história como defensor, e parece que ele teve, sim, ele foi um descobridor de alguma coisa, não, porque aqui está falando defensor. Ele foi descobridor de alguma coisa que eu não estou lembrada agora. Então, fico eu aqui, continuo com as minhas reflexões. Eu só levantei aqui para vocês. É. Não Eu, cheguei eu a vou, conclusão eu vou só nenhuma. destacar um conceito que eu gostei, que está aqui, ó. Consciência do bem, critério interno que orienta a conduta quando a aprovação externa é instável, né? Assim, então, eu acho que ela dá esse caminho nessa definição, né? Quando a aprovação lá fora não é estável, né? Uma hora pode ter aprovação ou não, né? Aí o que que ela traz? Você precisa ter, então, a consciência do bem, né? Então, assim, como está meu nível de consciência no bem, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que perguntar, né? Sim. Até que tamanho que é essa minha consciência, né? Até onde que eu já tenho esse saber, né? Que eu não estou lá Uhum. na ignorância e tal, né? Até onde eu já tenho esse saber firme em mim para eu não me perder nessa aprovação estável, né, lá de fora, né? Que vai acontecer, né? O tempo todo vai acontecer, né? Uhum. Então é uma tarefa, é, tem uma grande tarefa aí heróica da gente poder, um grande caminho, né, que a gente tem que fazer para chegar ela dá a luz, né, do que a gente deveria fazer, ou deve fazer, né? Agora, Eu onde achei, é que nós eu achei estamos é que é a questão, né? Eu achei legal também essa conceito do perdão, porque não é assim, vem cá, né? Decisão de não revidar o mal com o mesmo mal, mas pode coexistir com limites, justiça e proteção. Quer dizer, é aquilo que Jesus falava, né? Vocês, como que é? Manso mas tem que ser como a cobra. Eu já esqueci como é que é o negócio. Assim, se a pessoa ela é uma pessoa que vai fazer mal para a gente, né? Ou ela fez um mal para a gente, né? Então aqui diz, perdão, decisão de não vou revidar o mal com o mesmo mal que eu recebi, mas nem por isso eu preciso não me proteger. E eu não Uhum. preciso estar morando, por exemplo, ou abrindo a minha casa para uma pessoa que eu sei que vai E vai me voltar a fazer o mal para mim. Eu não ah, preciso fazer Sim. o mal para ela, mas eu tenho também que me proteger. E aí eu esqueci, enquanto vocês estão falando, aí eu vou atrás aqui. Eu esqueci. Então, Aquela passagem de Jesus, sabe? o que a Maria falou tá assim, próximo ao que ficou para mim, né? Que eu achei que, de forma geral, o que Joana trouxe, né, de mensagem nesse item faça a sua parte, né? As incompreensões, elas sempre vão existir, mas faça a sua parte e siga, né? E aí ela ainda reforçou essa questão do bem, né? Que você estava falando, Maria, ali, que ela fala da consciência do bem. Então, se você tem certeza do que você está falando, do que você está seguindo, sua consciência, siga, né? As incompreensões vão existir, mas é o que ela veio trazendo. Tem que ter paciência, tem que ter a questão do perdão, mas não detenha aí, não pare aí, né? Siga. isso. Aqui, ó, achei, gente. É Hum, Mateus 10,16, onde Jesus diz: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, uhum. portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É isso aqui, né? Então, assim, o perdão, eu não preciso revidar aquele mal
que me fizeram, vamos dizer assim, o mesmo mal, né? Mas eu preciso lembrar dessa passagem de Jesus aqui, né? Sejam prudentes, né, como as serpentes, e simples como as pombas. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque tem pessoas que podem pensar que perdoar é abrir completamente a segurança e a proteção de uma pessoa que realmente não vai modificar o jeito de fazer o mal, sabe? Eu gosto muito de pensar e colocar essas questões da minha vida, né? De acordo de todas essas falas que foram feitas até agora, é, eu remeto ao que eu já passei, né? E a gente tem que ter muito cuidado, Edna, porque às vezes a gente acha que é perdoar, não revidar, mas a gente fica remoendo dentro do nosso coração. A gente fica remoendo. Quer dizer, a gente realmente não perdoa, perdoa só da boca para fora. E aquilo fica remoendo dentro do nosso coração. Isso já aconteceu comigo, né, em algumas situações, e eu consegui identificar, né, depois dos estudos de Joana de Ângeles, né, depois de todos esses nossos estudos, eu consigo hoje identificar quando eu estou passando por uma situação parecida. E assim, eu tomei uma atitude há uns tempos atrás que eu acho que fez parte desse aprendizado meu, da questão do perdão, que é simplesmente não revidar. Uhum. E eu tenho um pouco de dificuldade quanto a isso, né? A primeira reação minha é revidar, falar alguma coisa. E algumas pessoas muito próximas a mim, que a gente, do nosso convívio, no meu caso do meu convívio, que sempre gostou muito de me provocar, Uhum. sabe? Porque sabia que eu ia reagir e dar aquela plateia, né? Eu acabava É. sendo aquela plateia da pessoa porque eu revidava. Uhum. Eu compreendi isso e comecei a não revidar. E nunca mais, isso já tem quase 10 anos que eu não revido. Porém, isso ainda me martirizava, uns tempos, ainda me martirizava. E eu acho que esses últimos, principalmente desse último livro da Joana, me ajudou profundamente nessa questão, porque não é só não revidar, né? A gente tem que realmente entender que a pessoa está passando pelo seu processo de aprendizado. Eu não sou melhor nem pior, né? Eu estou num processo de aprendizado de algumas coisas, ela está em outros, e está tudo bem. E que a gente não precisa deixar essas coisas nos afetarem no nosso dia a dia. Por que que me afeta tanto? Lembra que nós estudamos, né? Se está me É. afetando, é porque tem alguma coisa dentro de mim. E o problema está em mim, não nela. Sim. Né? Essas coisas me impactaram muito no estudo da Joana de Ângeles. Nunca está no outro, está na gente. Isso acabou comigo. Né? Eu tive que pensar e me reinventar e procurar e analisar e verificar. E eu achei onde estava, né? Uhum. E realmente está na gente, não está na outra pessoa. E isso é libertador. E é aí que a gente consegue dar o perdão. Porque não é só o perdão para outra pessoa, é o perdão para a gente, né? Que eu sou tão imperfeita, tão difícil, tão ruim quanto a outra pessoa. E o perdão vem, né? Então, eu acredito que com todos esses nossos estudos, a gente conseguir colocar isso na nossa vida cotidiana, nas nossas ações do dia a dia, eu acho que aí é que está o verdadeiro segredo do estudo, né? Da Joana de Ângeles. E Perfeito. muito bom, Marina, eu consegui mais uma vez entender essa questão do perdão e
e seguir no caminho, né? Eu acredito que nós estamos num bom caminho. Não no caminho certo, mas num caminho bom. Um caminho de autoconhecimento, de amadurecimento, né? Do nosso espírito e da nossa evolução. Muito obrigada, gente. Então, Dilma, quer falar alguma coisa? Dilma está por aí Agora também. estou apreciando aqui, apreciando bem o que a Cris falou, a Cristina. É, é libertador Pode chamar de quando a Cris, gente. sim, Dilma. Oi, Pode me chamar de Cris. obrigada. Quando a gente descobre que o problema não são os outros e sim somos nós, aí, diferente do que o filósofo disse, né, que o problema são os outros. Então, quando descobrimos que somos nós, nossa, é uma libertação. E, e essa descoberta, pelo menos a mim, ela faz toda a diferença, todo dia nos atendimentos. Primeiro, a gente acolhe a criatura vítima, né? Que chega geralmente dizendo que o problema são os outros. E aí a gente vai, porque a gente já entendeu e já caminhou um pouquinho, caminhamos em nós mesmos, né? Aí a gente consegue rapidamente ajudar a pessoa também a se apropriar, a reconhecer o que é seu, deixar o que é do outro com o outro, separar isso. E aí se torna libertador para todo mundo. Agora, se a gente não fizer isso no dia a dia, e a questão do perdão, eu tive a oportunidade ontem, eu estou saindo de um processo gripal, mas foi muito diferente. Eu fiquei muito fraca. E, e aí eu senti muita raiva. Aí eu fui olhar para a raiva que eu estava sentindo. Então eu saí de uma inércia, assim, né? Parada, aquela fraqueza. E aí eu vi que eu fui para uma raiva. Eu falei, depois eu fui olhar, falei, é um processo de saída, né? Porque eu preciso me apropriar e me movimentar, né? Então a raiva veio para isso. E eu Força. respondi assim, diante de uma situação com muita raiva. E aí deitei, aquilo fiquei olhando, botei as pernas para cima, porque eu só queria cama, né? Fiquei olhando, falei, nossa, eu tô quase bicho hoje. Aí, falei, meus instintos animais estão para fora. Aí fui olhar, e fui lá pedir perdão, né, para a pessoa, que era aqui em casa, né? Falei, olha, não estou justificando, não estou nada, reconheço, estou quase bicho, estou com muita raiva e não interessava, a pessoa me encheu o saco mesmo, né? Tava fazendo o que a Cristina falou ali Provocador. eu tava no provocação. provocador, mas não era de propósito, era porque ela é uma pessoa que faz isso, né? É um jeito de estar na vida ainda. Então não era pessoal. Exatamente esse ponto. Aí eu olhei para aquilo, fui pedir perdão. A pessoa não falou nada, absolutamente nada. Aí eu agradeci por ter me ouvido e voltei a deitar. Falei, bom, agora eu me perdoo. Eu me perdoo, eu tô com muita raiva e realmente é um processo de saída, porque tem horas que a gente tem que deixar tomar conta de algo, de uma agressividade, na verdade, Sim. né? Mas Para é que ter aí a força, né? provocação mexeu, né? E aí, mas foi interessante de ver. E assim, a gente só consegue se ver diante de uma situação dessa, o que, que já mudou, o que não. Não projetei em cima de ninguém, reconheci que eu estava ali quase, o meu bicho estava de fora. Uhum. E aí pude ver também mãe se melhor hoje. Eu vi que então algo se apropriou, já estava num processo de sair da passividade e fui atrás de um xarope, de um remédio, porque eu estava esperando que me cuidasse. Falei, pera que eu vou fazer, né? E foi legal, interessante. E aí entra para mim, enquanto vocês estão falando, eu lembrei disso, assim, né? Fazia tempo que eu não tinha um rompante daquele tamanho.
foi bom ver que ali tem a Dilma ainda, de outros tempos, ainda está ali, braba, né? E que isso serve para alguma Foi coisa, né, interessante, Dilma? mas também a facilidade com que eu pedi perdão e não esperei ser perdoada. Pedi perdão, deixei a pessoa bem quietinha, não falou nada, chorou sozinha lá. Daí passei essa mão na cabeça, agradeci por me ouvir, deixei, fui embora e agora eu estou falando aqui para vocês, estou sentindo meu coração limpo, assim, reconhecendo minha humanidade, sabe? Minha doença, meu estado de tudo e tá bom. Não sou todo dia aquilo, mas aquilo ainda tá lá, né? Aham. E esteve a serviço. E o auto perdão, né, foi legal, porque em outros tempos eu ficaria me martirizando, porque foi medonho, assim, a forma como eu, né, que eu tava naquela coisa, naquela dor, naquela raiva. E aí, aquilo, como, olha, zerou, assim, fui lá, pedi perdão e voltei, me perdoei, falei, então tá, então eu também me perdoo, porque foi medonho. Eu achei que estamos crescendo, eu estou mesmo crescendo. Gente, olha como tudo Legal. é sincronicidade, né? No texto que a Edna leu, tinha a frase, eu até anotei aqui: corajoso é quem não tem medo de si mesmo. Exato. Não é lindo isso? Corajoso é quem não tem Hum. medo de si mesmo. Exatamente, É, de enfrentar todos esses nossos bichos, né, que ainda estão aí. E olhar para Exatamente. eles e, né, e Eu não perdoar e achava achar que está tudo certo. palavra, agora a Dilma deu a sugestão, ó, eu vou aderir o bicho. Os bichos internos. A O meu bicharada. bicho interno de vez em quando aparece ainda. E bem-vindo, vamos melhorar. Mas é, esses Obrigada, bichos nos gente. Se não ajudam aparecer, a também. gente não tem oportunidade de entender e mudar e melhorar, É, né? aprimorar o nosso autoconhecimento, né? Tá Fica tudo achando certo. que tá bonzinho já, né? Tava achando até que tava boazinha. Isso! Mas Temos esses muito bichos Gente, bicho é nossos, medonho, às vezes né? eles não É movem, não medonho quando a movem gente se mesmo. depara com ele, né? Uh, Eu é. assusto assim, eu falo, opa! Meu, porque a gente fica trabalhando e fica na oportunidade de servir, e aí tá tudo bem, parece. Aí, quando, no caso, sentir um enfraquecimento desse e vem a provocação, que a gente fica exposto, vulnerável, né? Eu estava na minha vulnerabilidade. Aham. Ficou muito claro o bicho que ainda está aqui e é medonho. Ai, Ri, Dil. Edna. Ri, você tá sozinha aí, né? É. Ri, É, Edna, Dilma. ri. Cadê os provocadores do seu dia a dia, Edna? Eu tô sem eles agora, viu? Mas já Pois passei é, poucas e eu tô boas com um já. em cada esquina aqui, um em cada peça. Imagino, imagino. É muito legal. É, muito Tô no bom. meu É, Denilson, doutorado. Denilson, quer falar mais alguma coisa? Não, tranquilo. Ah, Obrigada. Foi muito bom, viu, Marina? muito Que bom. Foi Marina, E ótimo. gratidão, você Marina. tá ótimo, né? Aham. Muita gratidão, Marina. Gratidão também a Joana, Divaldo, né, que nos trouxe esse texto. Maravilhoso. E como que é assim, é muito legal. Quando a gente lê o livro, é uma compreensão, né? E quando a gente faz o estudo e a gente, né, tem esse tempo para realmente Droga. refletir, troca, né? é Como é outra rico isso aqui. compreensão. É muito rico esse Muito bem. momento da troca, sabe? É. Uhum. Então, Com certeza. muito bom. Ela dá o caminho, né? A seguir. O que precisa a gente ter é essa força interna de saber qual é o caminho, né? O caminho está certo, né? Que às vezes a gente tem essa dúvida, né? Será que realmente é isso, né?
Por isso que eu, assim, eu sempre gosto de recorrer ao mestre, né? Nas dúvidas, né? Estou fazendo certo? Não estou? Estou no caminho certo? Não estou, né? Porque a gente não tem essa verdade ainda, né? Total, né? A gente ainda tem dúvidas, né? Os tropeços, né? Mas vamos, como diz a Cristina, né? E a Denilce, a gente está buscando, né? Estamos abertos a receber, aos pouquinhos, né? Vamos beber dessa fonte, né? É um presente, né? É, Para nossa humanidade. A é, gente tem a Joana como um presente, né? um presente. E esse grupo de estudo também, né, que nos ajuda a Sim. ampliar todo esse conhecimento dela. Gratidão a todos. Muito bem, meninas, está tudo bem para todos? Alguém quer colocar mais alguma compreensão? Marina, gratidão pelo trabalho de expor o texto. E Eu lembrando que que agradeço. quarta que vem não teremos estudo, né? Próxima quarta é feriado local aqui em Campo Grande, então a gente está com a sede da BRAP aqui, apesar de que hoje nós estamos com quantas pessoas de fora? Três, né? Dilma, Marina e Edna. Não, e Cristina Também. que está fora E a também. Cristina também está fora, então tem mais gente fora do que em Campo Grande. Hoje realmente, Mas amanhã eu já viva, estou em viva Campo a Grande. internet, né? Viva a internet. Que coisa boa, né? É, então, a semana que vem nós não teremos, mas na próxima estaremos. Que dia que vai ser mesmo? Na próxima quarta? Será Dia dia Isso. 2 de setembro, 2 de que é a setembro? exposição do Ah, é Murilo. É, verdade. Dia 2 de setembro. 2 de É. setembro que vai ser a exposição do Murilo. Ok? Ah, do Murilo? Já É, vai começar com o Murilo, tá? é o Murilo. Bom? Então, boa noite a Tá bom. todos. Vou parar a gravação, ok? Boa Ok. noite, gratidão, meus amigos. Gratidão, Marina.